Con- Continuando, e que eu já ter falado uma vez, eu ter ido trabalhar lá no Altiplano, que nem eu ter dito para muitas pessoas, né? Como muitas igrejas eu passei, alertei muita igreja, ninguém nunca quis dar ouvido, me tirou como doido, como mané, né? Congreguei com uma pessoa também que hoje em dia também congrega comigo, né? Falei para a pessoa, né, quando aconteceu em 2000, isso foi em 2017 que Deus falou. Em 2019 para 2020 começou a acontecer. A missionária Andréia congregava comigo nessa época, certo? Também ela estava congregando na igreja do pastor Joab, ela ouviu também eu falar sobre essa profecia do que Deus tinha falado, certo? Hoje em dia ela congrega comigo, onde eu estou congregando, certo? Ela foi uma das primeiras pessoas, quando começou a acontecer, ligar para minha esposa e falar: minha esposa verdadeiramente foi de na boca do seu marido ter falado. Dizer que muitas vezes a gente tem que esperar Deus fazer, Deus matar, Deus agir para poder a gente se acordar e saber que Deus falou. O problema de muito crente é isso aí. É não dar crédito quando Deus está falando. Mas muitas vezes dá crédito a muita bobeira que vê muitas pessoas falar. E vamos adiante. E eu ter ido trabalhar no Altiplano. Cheguei lá no Altiplano, na época de carnaval por aí, começou, e começou embaixo de uma palhoça, tal, tudinho, fui tirar uma férias de algumas pessoas, e eu lá trabalhando lá com o pastor Reginaldo, né? Deus também falou lá tremendo. E quando eu estava lá trabalhando, eram as 9 horas da manhã, e eu fui tomar um café, o pastor me chamou, sentei, eu, pastor, o presbítero, irmão João, por ali, sentado lá, e Deus me disse: meu servo, olhe para o lado esquerdo. Eu, quando olhei para o lado esquerdo, tinha um demônio. E Deus disse: olhe para o lado direito. E quando eu olhei para o lado direito, do lado direito tinha outro demônio. Deus disse: olhe para trás. Quando eu olhei para trás, tinha outro demônio. Eu não sei que tem pessoa que conhece que é morão. Morão é um pé de pau que é grosso, que é lavrado, se chama morão. E aí, quando eu olhei, nesses 4 cantos, tinha 4 demônios. Aí Deus disse para mim: agora olhe para a frente e olhe para cima. E quando eu olhei para a frente, eu olhei para cima, eu via um demônio com uma coroa na cabeça. Aí Deus disse para mim, bem assim: o Criador disse para mim desta maneira: está vendo aí, meu servo? Esse é 4 demônios mais perigoso, mais terrível, que eu vou liberar e soltar sobre a terra vir. Vou permitir. Foi isso que Deus disse para mim. E ele estava lá, quando eu estava falando os pastores. E Deus disse assim: tá vendo isso aí? É a eles, foi assim que o Senhor falou para mim, é a ele que eles servem, é a esse aí que eles obedecem, é a esse aí que a humanidade faz a vontade. Eu criei o povo, criei a humanidade para me obedecer, para me adorar e me respeitar e me adorar no Espírito, na verdade, mas é a esse aí que ele obedece. Eu permitirei nesta nação uma grande justiça, e a minha ira descerá sobre todos. Foi isso que o Senhor falou para mim. E os pessoal, eu falei para o pastor que ia acontecer, tudo isso e aquilo ali, né? Eu acho que o pessoal ficava olhando para minha cara, me tirando como louco, como doido, como menino, não sei o que o pessoal pensava, né? E depois fui trabalhar com o pastor Reginaldo separado num canto, num lugar reservado com ele, certo? Muitas pessoas que conhecem o pastor Reginaldo também. Aí eu trabalhando com ele, aí tudo que Deus falava para mim, eu estava falando para o pastor Reginaldo, disse: pastor Reginaldo, o Senhor está falando, e Deus está dizendo para mim que vai fazer nesta terra como fez no Egito. Deus está dizendo que vai mandar 7 pragas, que vai ser 7 doenças nesta nação. E ele disse que a última matará todo o cavaleiro de Faraó. E eu fiquei perguntando: todo o cavaleiro de Faraó, eu não entendi, porque no Egito, na última, Deus matou, abriu o mar vermelho e matou todo o cavaleiro de Faraó. E Deus disse que na última desta terra, ele vai matar todo cavaleiro de Faraó. Você entendeu que a coisa é séria? Estou falando aqui de pastores, de pessoas que eu falei para muitas pessoas, e ninguém nunca deu crédito ao tempo lá atrás. Nunca fiz vídeo, nunca vou fazer. Estou fazendo porque Deus permitiu, porque o que está para chegar é algo tão terrível, algo tão grande que você não entende, não imagina. Deus está usando a boca de muitas pessoas, e muitas pessoas estão zombando do que Deus está falando. Cuidado, preste atenção, para que você não seja pego de surpresa, que nem foi pego no Covid.
Porque foi permissão de Deus, e o que vai vir ainda mais vai ser permissão. Porque não é só uma não, Deus disse que é 10 que vai chegar. E o que Deus disse para mim, que eu disse para muitas pessoas, que essa terra nunca mais será a mesma do mesmo jeito. Tudo que está acontecendo aí, que acontecendo catástrofe, tudo isso aí Deus já tinha me revelado atrás. Falei para muitas pessoas. O pessoal me pergunta, pastor, o senhor não está surpreso? Não, por quê? Diz, porque Deus já tinha falado, Deus já tinha revelado, Deus já tinha mostrado. Esse pessoal que diz que adora a Deus, diz que serve a Deus, mas está despercebido por o que está para acontecer, o que vem acontecendo. O povo que anda com a palavra e com a Bíblia é menino, parece, é meninice. Eu não sei o que eu tenho na cabeça desse povo. Então aí você tem que ficar preparado para o que vai chegar. E você tem que ficar preparado para o que vai acontecer. Eu vou falar o nome de uma pessoa também que é muito conhecido, que foi na minha casa. Eu nunca tinha visto um pastor que foi na minha casa. Meu primeiro pastor e minha primeira pastora, Deus já guardou a minha pastora, que foi a primeira, e o meu pastor está para aí, já casou, ficou filho, viajou. É o pastor Ezequias. Gosto muito daquela minha pastora, que Deus guardou, que Deus guarde ela. Mas eles chegaram na minha casa um dia com um pastor conhecido, nunca tinha visto, nunca vi, não sei quem é. Chegou na minha casa dizendo que Deus tinha falado algo para ele. Que era para ele fazer tal coisa, que Deus tinha falado que era para ele fazer. Eu baixei a cabeça e perguntei a Deus, o que é que eu vou falar? Porque o Senhor já tinha falado para mim do que vai acontecer e nada ninguém vai fazer mudar. Eu vou passar para o terceiro vídeo para não ficar muito longo e eu vou falar desse mesmo assunto adiante.